Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um Cultura em Movimento, porque aqui cultura não pode parar, é arte, é literatura, é teatro, é cinema, e eu tenho o prazer de receber hoje o ator Del Garcês, que está aqui ao meu lado, e tem muita história para contar pra gente, né? Fala de ancestralidade, representatividade e muito mais, né? Vamos começar então primeiro. Prazer te receber, Del. Prazer o meu, muito obrigado por esse convite, uma honra, uma felicidade sempre voltar ao DR1, cultura e movimento, isso é importante, é o que a gente quer e a gente precisa, né? É isso aí. E o Del é de São Luís do Maranhão, terrinha boa, né? Ah, Ilha do Amor, minha inspiração, minha referência, foi lá que comecei toda a minha trajetória artística nessa cidade cultural, né, que tem uma inspiração muito grande na vida de quem quer que seja e na minha, claro, também. Agora, quando foi assim aquele start, quero ser ator? Olha, foi exatamente nos meus 11 anos de idade. Eu estudava numa escola pública, a melhor escola pública do Maranhão, e que ela não ficava devia a melhor escola particular do Maranhão, chamava Escola Modelo. E nessa escola a gente tinha aula de arte. E dentro dessa aula de arte fazia parte visita aos museus, aos teatros, e minha primeira ida ao Teatro Arthur Azevedo, para assistir uma peça através dessa escola, eu fiquei apaixonado, foi amor à primeira vista pelo teatro, e eu disse para mim mesmo, é isso que eu quero fazer. É incrível, mas foi exatamente assim que aconteceu. Eu fui lá, me apresentei às pessoas, entrei pro grupo. Naquele mesmo ano, eu já estava estreando a peça Flicts, né, uma adaptação do livro do Ziraldo, né, a peça infanto-juvenil Flicts, ali no Teatro Arthur Azevedo. Aos 11 anos de idade, novinho, já soube o que queria pra vida, né? Precocemente, o que foi maravilhoso. Uhum. Não tive dúvida nenhuma. E a partir dali, como é que foi a chegada aqui ao Rio de Janeiro? Então, aí nos anos 80, minha família foi para Brasília. Eu continuei fazendo teatro lá. E aí eu descobri que havia sido, naquela época que eu cheguei, recentemente criada a Faculdade Dulcina de Moraes de Teatro. Fiz o vestibular, passei para o bacharelado em interpretação teatral. Na sequência eu fiz a licenciatura em artes cênicas, em teatro, formei, e no curso de bacharelado eu me formei. Quem foi minha professora? Dulcina de Moraes. Olha. Eu tive o privilégio, a honra, a felicidade de ter sido um dos alunos dela. Me formei ali no bacharelado em 87, mais 2 anos e meio na licenciatura. E a década de 80 foi uma década muito rica, né, Del? Para música, para cultura, para arte. Você recebeu muita influência? Muita influência. Já vinha com toda a minha influência, né, de São Luís Maranhão, que é uma cidade inspiradora, né? A minha base, né, cultural, de inspiração, de referência, vem mesmo de São Luís. O Bumba Meu Boi, o tambor de crioula, enfim, todas aquelas manifestações artísticas, culturais, populares de lá, e o próprio teatro. Mas nos anos 80 em Brasília, como você falou, a música, né, Renato Russo, Paralama do Sucesso, Capital Inicial, Cássia Eller. Sim. Eu vi, olha, incrível isso, eu vi os primeiros shows da Cássia Eller lá em Brasília, ali naquele período ali dos anos 80 para início dos 90, foi quando eu fiquei lá em Brasília até o início. Depois eu vim para o Rio. E Brasília, realmente, na década de 80, revelou muitos talentos, né? Plebe Rude, tinha muita gente boa, né? Bem lembrado, exatamente. Eu sou fã da Plebe Rude. Eu também. E muitos talentos. E agora, algum ator em especial te inspirou? Ou alguns? Olha, eu tenho muita inspiração, por exemplo, assim, mais ou menos, é da minha geração, o Matheus Nastergalli, né? Mas grandes atores já das antigas, Osmar Prado, Paulo Autran, são atores que o próprio Lima Duarte me inspiram bastante na minha carreira. Brasileiros, fora os estrangeiros. Sim. E aí conta pra gente, você chegou no Rio, as novelas que você fez, são inúmeras, né? Novelas, inúmeras peças teatrais. A vida inteira eu fiz teatro, mas eu sempre tive, desde criança, desde quando eu comecei lá a fazer teatro em São Luís, aquele interesse, aquele desejo de fazer televisão. Eu me lembro que ainda lá em São Luís, adolescente, tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela primeira versão.
E quem dirigia era o Moacir Deriquém. E eu, ingenuamente, eu ficava pensando, eu quero fazer Sítio do Pica-Pau, tomara que a Globo me chame para eu fazer, me mande uma passagem. Olha só, eu cheguei ao ponto de escrever uma carta para a Rede Globo na época, para o Moacir Deriquém, para entrar para o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ou seja, meu desejo de fazer TV já começou ali, lá atrás, né? E não tive resposta, claro. Mas aí, eu sempre que um dia eu vou fazer televisão. Depois de formado, eu pensei, depois que eu formar na faculdade do Sina, em Brasília, lá em Brasília, eu vou pro Rio para fazer televisão, investir na Rede Globo. E foi exatamente assim que aconteceu. Tá vendo só, gente? Não pode desistir dos sonhos, né? Tem que fazer como o Del, correr atrás. E nunca desisti. Né? Mas a primeira novela que eu fiz mesmo não foi nem na Rede Globo, foi na extinta TV Manchete, já aqui no Rio, claro, em 1996, Chica da Silva. Chica da Silva. Grande sucesso, pronto, né? Grande sucesso, absoluto. Naquela época também a Manchete fez grandes novelas, né? Foi uma dramaturgia forte naquela época, né? Muito boa. E nós estamos a gente estava conversando aqui antes, que está no ar, novamente, Escrava Isaura. Que você teve um personagem muito bacana. Né? Anos depois da Chica, foi já em 2004, eu fiz essa segunda versão, né, na Record, Escrava Isaura, como você falou, um grande sucesso até hoje, já reprisou não sei quantas vezes, vendida para milhares, um monte de países aí pelo mundo afora, e eu tive essa felicidade de fazer essa novela, um grande sucesso. Meu personagem, o André, um líder, né, abolicionista também, maravilhoso, abriu portas, o André abriu portas e abre até hoje portas na minha carreira. E você falou que essa reprise nova tá com uma roupagem nova, tá com IA, né? Isso, uma versão de inteligência artificial. Olha. Tá bem interessante, gente. A imagem, o som, tá sendo uma qualidade incrível. Se não me engano, é a primeira novela brasileira feita, refeita, reeditada, né? Com recursos de inteligência artificial. Muito legal. Agora, você falou que o seu personagem era um líder abolicionista, né? E você tem defendido essa causa, sido uma voz, né? Para resgatar a ancestralidade, a resistência, né? Conta pra gente. É verdade. É uma coisa assim comum, né? Tem sido comum na minha carreira desde o começo lá, quando eu fiz Flicts. E Flicts, essa peça, que foi a adaptação do livro do Ziraldo, como eu falei, é uma peça que trata do tema da exclusão. A história de uma cor que ela é excluída em todos os aspectos da sociedade, até, por exemplo, da caixa de lápis de cor, né? Então esse tema, essa temática afro-brasileira, essa temática antirracista tem sido algo comum ao longo da minha carreira, seja no teatro, seja na TV, em peças, né? Eu já falei aqui de Flix, outras também eu fiz voltadas para esse tema, e culmina com o meu espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que eu faço há 10 anos. A própria novela, a minha primeira novela aqui no Rio, na extinta Manchete, a Chica da Silva, era a temática, né, afro-brasileira, a questão da escravidão, a Escrava Isaura, idem, e essa peça que eu atualmente faço. E o que o Del tá falando é muito importante, né? Porque a arte, o cinema, a novela, a peça teatral tem esse papel muito importante de combate ao racismo, né? Ao longo da história, a gente, graças a Deus, viu isso e tem visto, né? Exatamente. A Elisa Lucinda, quando assistiu o nosso espetáculo, isso eu sempre tenho falado, e tem depoimento dela em vídeo, quando ela assistiu o nosso espetáculo, logo no começo das temporadas, ela disse: Del, esse espetáculo, além de contar a história e a importância de Luiz Gama, ele é um instrumento de luta antirracista a partir da história do Luiz Gama. E é exatamente assim, porque a gente não somente conta a história dele, a importância, mas esse texto, que é texto meu, inclusive, direção do Ricardo Torres, comigo e com a atriz Soraya Arnone no elenco, a gente contextualiza, a gente traz para hoje, mostrando facilmente que a luta de Luiz Gama é necessária, é contemporânea, é fundamental, é permanente, porque os casos de racismo estão presentes aí no Brasil e no mundo, o racismo estrutural, institucional, sistêmico, e a gente tem que lutar. Eu digo, é a arte a serviço da reparação. Exato. Quando se fala de Luiz Gama, ele foi um revolucionário, né, que lutou pelo racismo,
teve sua voz e tem até hoje, né? Conta um pouco pra gente. Exatamente. A história de Luiz Gama é uma história exemplar. Um herói brasileiro, um verdadeiro herói brasileiro, né, que nasceu em 1830 em Salvador, filho de uma das líderes de revoltas escravas na Bahia, lá em Salvador, a Luísa Maim. Era uma grande inspiração para ele e para todos nós até hoje. Ele, negro, filho dessa ex-escravizada, a Luísa Maim, e de um homem branco português. O pai dele, para quitar uma dívida de jogo, o vende. Ele vem para o Rio, daqui pouco tempo ele vai para São Paulo e aos 17 anos de idade ele aprende a ler e escrever, é alfabetizado por um aluno do curso de Direito da Faculdade do Largo São Francisco, lá em São Paulo. E em apenas 4 anos ele se torna quem se tornou, um profundo conhecedor da área jurídica, do direito. Ele consegue provar ter nascido livre, consegue a carta de alforria dele e uma licença especial para advogar, e com isso ele luta, faz da vida dele uma luta abolicionista, na libertação mesmo dos nossos irmãos ilegalmente escravizados, como ele mesmo costumava dizer. Liberta para mais de 700 pessoas, é a primeira voz negra na literatura brasileira, é pioneiro na luta abolicionista, e em 2015 a OAB faz uma reparação, ainda que tardia, mas necessária, fundamental, ao Luiz Gama, reconhecendo ele oficialmente como advogado, coisa que ele já era, mas o reconhecimento da própria OAB foi feita em 2015. Em 2018, por leis federais, o Luiz Gama é nomeado oficialmente patrono da abolição, inscrito no livro dos heróis da pátria. A história dele é exemplar. Além de ter sido um homem das artes, porque ele escrevia também, né? Ele escreveu um livro maravilhoso sobre o combate à escravidão, ao Brasil imperial, racista, né? Escravocrata, chamado Primeiras Trovas Burlescas. Ele usou o direito, a lei, a favor da abolição, como argumento forte para abolir as pessoas. E era um pensador do Brasil da época e do Brasil de hoje, porque muitas e muitas questões do século retrasado, do século XIX dele, são questões necessárias para a gente estar reivindicando direitos até hoje no mundo contemporâneo, no Brasil de hoje. E Luiz Gama está em cartaz há 10 anos, né? Conta pra gente a experiência desses 10 anos. É maravilhoso, porque é um aprendizado constante, o processo nunca acaba. A gente tem tido um reconhecimento muito grande. Como eu falei, a cada momento, eu sempre falo, né? A gente está inserindo novas informações, contextualizando. Entra Marielles da vida, que precisa ser combatido, esse crime bárbaro que aconteceu, assim como tantos outros de pessoas pretas, negras e negros deste Brasil e pelo mundo afora. Entra George Floyd, entra o massacre que houve recentemente aqui no Rio de Janeiro contra o povo periférico, preto, né? Das favelas, invisibilizados, excluídos até hoje, através dessa trágica, letal, histórica, né? Matança da história, né? Que se repete da história do Brasil recentemente. Então, eu sempre digo também, o Luiz Gama, se hoje existisse fisicamente neste plano aqui, ele estaria à frente, liderando movimentos, causas racistas, antirracistas, causas sociais, lutando por igualdade, por justiça, por democracia, enfim. Com certeza. E qual tem sido a receptividade do público? Muito grande. Aí só complementando, então, assim, a gente tem tido um reconhecimento muito grande ainda, né? Ao longo desses 10 anos. Um reconhecimento do público, da crítica, as pessoas pretas que vão assistir, elas ficam impactadas e se questionam naturalmente como é que um homem desse, tão importante para a história do Brasil, que tanto contribuiu para a formação, né, deste país, ele foi tão invisibilizado, apagado dos livros didáticos. E pior de tudo, embranquecido. Exatamente. Da historiografia oficial brasileira, dos livros didáticos, das escolas, e aí as pessoas se identificam vendo um homem protagonista ali, né,
saindo da invisibilidade através do teatro. E aí, nesse sentido, também ao longo desses 10 anos, ainda complementando, o reconhecimento além do público e da crítica de instituições que lutam também por esta causa, por exemplo, como a Associação o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, que através deles, como reconhecimento pelo nosso trabalho, pelo meu trabalho, eu ganhei a medalha ano passado, Luiz Gama, desse instituto. Recentemente eu ganhei a medalha da Loja Maçônica América de São Paulo, por conta desse trabalho ao longo de 10 anos, em recuperar a história e a importância de Luiz Gama e vivendo o próprio Luiz Gama. E também a medalha Pedro Ernesto, daqui do Rio, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é a maior comenda da cidade do Rio. Em 2019 eu recebi essa medalha também. Então são homenagens que dignificam, que estimulam, né? E é isso. E aí você me fez essa última pergunta. Sim, aí, deixa eu só voltar, por favor. Da receptividade do público. É muito grande, porque como eu falei ainda há pouco, né? Como é que as pessoas ficam impactadas, tanto pessoas pretas quanto não pretas. O Brasil fica impactado, as pessoas, o público fica impactado ao assistir aquela peça. Como é que este homem não foi colocado nos nossos livros? Então as pessoas ficam muito felizes e buscam e têm o Luiz Gama como uma referência, uma inspiração. Que bom, resgate da história, né? E a gente pode assistir um trecho da peça? Com certeza. Vamos Vocês lá? vão assistir, eu tenho certeza que vão gostar. Então roda aí, produção. O escravizado que mata o Senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Sim, um Cristo negro diariamente é amarrado, despido, chicoteado em todas as partes do corpo, algemado, baleado, 80 tiros. Não, 257. A biografia de Luiz Gama se confunde com a própria luta pela abolição da escravidão e pela instauração da República no Brasil. Seus contundentes ataques se dirigiram principalmente a 2 grupos que mantiveram o triste papel de legitimar a escravidão negra no Brasil: os clérigos e os magistrados. Tá vendo só? Espetáculo maravilhoso, né? Muito obrigado, eu fico muito feliz. Parabéns. Muito feliz com todo esse reconhecimento. Obrigado. E é um pelos privilégio elogios. poder fazer parte, né? Fazer parte, ser o Luiz Gama, levar pro público, né? É um privilégio, é uma felicidade, é uma honra e vai até mais. É uma missão de vida. Sim. Eu sempre fui muito, muito inconformado com qualquer tipo de injustiça. E quando se trata da injustiça, da trágica, consequências trágicas da escravidão no Brasil e no mundo, isso me toca profundamente. E quando eu tenho um personagem tão importante, tão fundamental quanto o Luiz Gama, que está à frente, sempre esteve, e até hoje, porque Luiz Gama não morreu, ele está aqui entre a gente, né? Eu fico muito feliz e dignifica toda a minha trajetória de ser humano, de cidadão e de artista. Del, só uma licencinha aqui rapidinho para dar um recado para quem está nos assistindo dos outros produtos que nós temos aqui no canal do Jornal DR1. Luta, Vozes e Resistência fala justamente assim, diretamente para a mulher, dos direitos da mulher, reconhecer os direitos da mulher, onde ela precisa atuar, como ela precisa, os direitos e deveres, né? E a apresentação é de Leni Calixto, tá imperdível. E nós temos também o Dialoga Brasil, apresentado pelo jornalista Arthur Almeida, que fala de política sem politicagem, os anseios da população, o que os políticos estão fazendo, que muitas vezes a pessoa precisa conhecer e não sabe como os políticos estão atuando, os projetos que eles estão realizando. Então vale muito a pena você estar sempre atento a esses nossos 2 produtos, Dialoga Brasil, Luta, Vozes e Resistência. E nós voltamos com esse bate-papo muito bacana com o ator Del Garcês. E a gente quer saber agora, Del, qual o maior desafio que você já enfrentou? Olha, eu costumo dizer que a gente continua enfrentando, nós atores e atrizes pretas e pretos deste Brasil afora, a questão racial. O racismo no Brasil é estrutural, é sistêmico, é institucional. E como todas as áreas, né? A população preta sofre por esse mal.
sofre esse mal. E comigo não é diferente. Até hoje, a gente sabe, apesar das conquistas, ainda está muito longe da gente conseguir um nível igualdade, equidade. Então, ao longo da carreira, especialmente no começo, carreira de televisão, isso era evidente. Mas eu sempre entendi que através do conhecimento, através da colocação, através da minha postura pessoal, e aí inclui também a luta pessoal mesmo, além da artística e profissional, o posicionamento antirracista, de me colocar. E eu me coloco através do conhecimento. E é assim que eu enfrento. E a gente realmente, ao longo da teledramaturgia, geralmente o personagem do preto era sempre ou escravo ou empregado doméstico, e graças a Deus isso já mudou, né? Tem avanços, mas como você falou, precisa chegar ao nível igualitário, né? Exatamente, exatamente. Como você falou, a gente tem milhares de casos, né? E até mesmo na minha carreira, que no começo só era escalado para personagens subalternizados, inferiorizados, sem importância na trama, sem influência nenhuma, sem um pai, sem uma mãe, sem um núcleo familiar. Mas tem mudado. Então, mas por conta até dessa minha preparação, e como eu sempre levei essa carreira a sério, eu falei, eu quero me instrumentar, eu quero me profissionalizar de fato, adquirir conhecimento, técnica. Por isso, as duas faculdades. E nunca ninguém me falou isso. Eu sabia, eu tenho que me preparar para este mercado. Porque para nós é muito mais difícil. A gente tem que provar numa potência infinitamente maior a nossa capacidade. Até hoje, em qualquer nível, em qualquer estágio da nossa carreira. Agora o Cultura e Movimento quer saber qual foi o personagem que você mais se identificou. Então, na TV foi a novela Escravizaura. Esse personagem André, que eu me identifico plenamente com ele, um guerreiro, um líder abolicionista, tinha uma paixão pela Isaura, a protagonista, mas o objetivo maior dele era a liberdade. então eu me identifico plenamente, né, com isso. E tanto é que a novela é um sucesso, meu personagem foi e continua, porque está sendo aí reprisado a cada 2, 4, 5 anos, com críticas maravilhosas à minha interpretação. Eu me joguei verdadeiramente de corpo e alma. Quando a gente encontra um personagem que a gente se identifica e que ele é muito bem escrito, é um prato cheio para qualquer ator, qualquer atriz. Isso na TV. No teatro, certamente, sem dúvida nenhuma, o Luiz Gama, que eu faço há 10 anos, que eu me identifico mais ainda plenamente do que qualquer um outro personagem. O Luiz Gama define a minha existência, a minha vida, dignifica a minha trajetória, enfim. Por aí vai. Bom, como nós já vimos o trecho do Luiz Gama, vamos agora a um trecho do abolicionista André. Vamos assistir? Roda a produção. Tá proibido de ajudar esse desgraçado. Se cismar de desobedecer, eu tô certo que nem sua madrinha vai conseguir livrar você do castigo. Eu vou ter um homem de vigia aqui dia e noite. Ainda bem que você tinha me dado aquela água, Isaura. Do contrário, eu ia agora sofrer muito mais. Fique calmo. Eu vou pedir ajuda da madrinha. Isaura, seu pai aí vem. Meu pai, ele veio. E vai tentar comprar minha liberdade. Quero só ver a sua cara de tristeza quando ele não conseguir. Vai, Isaura. Vai ver seu pai. Depois você volta pra me contar o que se passou. Eu volto logo, volto sim, André. Assim que tiver notícia. Olha, já estão em pé de beijo. Mas essa carruagem anda depressa. Não ligue pro que diz essa invejosa, Isaura. Era isso que você queria, Rosa? Ver o André sofrer? Porque foi isso que você conseguiu. Deixa essa mexeriqueira pra lá, Isaura. Qual sofrimento, qual nada. Só de ganhar esse beijo, tudo já valeu a pena. Eu já nem vou mais me importar de estar aqui amarrado no tronco, como se fosse uma besta. Porque eu vou me lembrar pro resto do dia no seu beijo. E nem vou mais ter sede nem fome por causa do seu beijo. Era o pior dia da minha vida.
E de repente ficou melhor. Eu volto logo. Gosta nada. Se você gostar de mim, você não ia fazer intriga com o senhorzinho Leôncio. Só mexeriqueira do inferno. Não quero os cachorros do seu Chico correndo atrás de você. Eu não quero ver você levando tiro de espingarda. Vai, some daqui, some! Grosso. Agora você só quer saber de conversa com seu amor, não é? Por quê? É porque Isaura é mais branca do que eu, é? Você não merece nem falar com ela, Rosa. Você não chega aos pés dela. Mas não é por causa da cor, nem por causa da formosura. Mulher formosa tem de tudo que é cor. Por quê? Você não quer mais saber de mim? Só quer saber de Isaura. É porque você não presta. Isaura é a melhor pessoa que eu já conheci em toda a minha vida. Peste. Tomara que você morre aí. Ó. Voltamos aqui com a ator Del Garcês. A gente estava conversando sobre isso e continuamos com essa temática. E o legal hoje é a gente vê muito personagem que poderia ser de qualquer cor, sendo feito por um preto. Que é isso que tem que ser, não? Como antigamente era um escravo, alguém que tinha que ser daquela cor para contar uma história. O legal é isso. Tá se chegando nesse patamar, né? Exatamente. Esse é um argumento muito interessante se você trazer, porque os autores, os roteiristas, não escreveram e não escrevem, né, nesse nível de equidade por questão raciais. Por quê? Uma pessoa, como você falou, independentemente da cor, ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela nasceu, ela tem uma história. Então, por que não se coloca tantas histórias super interessantes que tem aí pelo Brasil e pelo mundo afora, de pessoas que não são celebridades, não são personalidades e tudo, de pessoas comuns pretas, porque não querem, mas por que não querem? Por conta do racismo. Exatamente. Né? E ainda essa resistência, existe uma resistência forte. Muitas pessoas falam que é mimimi, mas não é. Mas não é mimimi, de jeito nenhum. É preciso a gente lembrar que o racismo existe, que a escravidão existiu e deixou uma sequela, deixou uma herança. Qual é a herança? O racismo, a exclusão, a desigualdade. As pessoas que foram morar em lugares mais pobres e ficam por lá, né? E sem oportunidades, né? E isso tudo é uma longa luta, né? São afastadas, né, dos centros da cidade, né, para a periferia, né, porque... E aí são vítimas de operações policiais, violências, de tudo isso, né? A gente sabe, por exemplo, né, Nalu, que logo depois da abolição, 2 anos depois, da, entre aspas, abolição, porque ela não foi completa, né? Exato. Temos muito que conquistar. 2 anos depois, existiu um código penal que criminalizava as pessoas ex-escravizadas, negras e negros, que iam para a rua para conseguir comida, para se manifestarem culturalmente, as suas religiões, a dança, até, por exemplo, a capoeira era criminalizada. As pessoas que iam para as ruas pedir, ou até cometer pequenos delitos, de repente, roubar uma galinha para comer, eram criminalizadas, porque elas precisavam se alimentar, elas precisavam sobreviver. Então isso, para eles intitularam até o crime de vadiagem. Exato. Eram criminalizadas, eram encarceradas. Muita coisa não mudou, não é verdade? Sim. Tanto que até hoje eu tenho amigos que falam para os filhos, tem que sair com documento, não pode sair sem documento de identidade. Uma coisa que você, como branco, não tem essa preocupação. E o preto tem que ter essa preocupação, a pessoa negra, né? E isso tem que mudar. Né? Tem que provar que tem alguma ligação institucional, está empregado, é um cidadão. Sendo que cidadãos somos todos nós, independentemente da cor, não é verdade? Isso mesmo. Bom, agora nós vamos falar com você que tem um livro, tem vontade, escreveu e está ali na gaveta, doido para lançar. Nós temos aqui seu livro no DR1. Olá, Ana Lu, eu sou o João Abreu, sou o editor da livraria Insight. Estou aqui no programa Cultura em Movimento
para apresentar o nosso mais novo lançamento, o Que Descobri Empreendendo, volume 2, especial Networking, que inclusive tem um prefácio assinado pela doutora Ana Cristina Campelo, aqui do Jornal DR1. Esse livro tem 16 autores que falam aqui da sua jornada e de como o networking foi importante em suas trajetórias, abrindo portas, gerando novas oportunidades de negócio e ajudando também a superar desafios. É uma leitura recomendada tanto para quem empreende quanto para quem está pensando em empreender. O livro mostra o poder das conexões. Inclusive, o livro surgiu em um ambiente de networking, que é o Clube de Negócios Empresários S.A. Adquiram o livro no site da Livraria Insight, na Amazon, Mercado Livre. Ele está disponível nas principais plataformas. Um grande abraço, Ana Lu, é com você aí agora. E se você tem o seu livro, traz pra gente, lança aqui. Esse espaço é para você. Seu livro no DR1. É só entrar em contato e vir aqui, mandar ver. E você, Del, já escreveu um livro? Tem vontade de escrever um livro? Olha, tenho muita vontade de escrever. As pessoas falam, Del, você tem que escrever a história da sua vida. E eu quero muito ainda escrever. Olha, DR1, uma excelente opção para mim. Porque é uma história, como de tantas pessoas aí pelo mundo fora, pelo Brasil, de autorreparação muito grande. Sim. E aí, isso é um dos pontos que eu me identifico muito com o Luiz Gama. Mas o texto do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, é meu. O diretor do espetáculo, Ricardo Torres, também me ajudou muito nesse sentido de construir a narrativa, a dramaturgia do espetáculo. Mas esse texto é meu, do espetáculo Luiz Gama. E pode se tornar um livro, né? Né? Bom, quem sabe a gente faça esse livro, esse texto da peça, um livro através do DR1, né? Boa! E nós temos aqui a editora do jornal DR1, então agora é só combinar que já deu match, Maravilha! Nós vamos agora para um breve comercial e daqui a pouco a gente volta aqui com mais bate-papo com Del Garcês. Eu sou Dira Paz e quero convidar todos vocês... Oi, eu sou o celular da Dira. Você sabia que ela me leva para todo lugar? Oi, filhão. E também manda áudio pros filhos. Vou chegar por volta mais ou menos de todo dia. Mas o que pouca gente sabe é que com o aplicativo Celular Seguro, se roubarem ele, dá pra bloquear tudo com um clique. Aparelho, linha e até aplicativos do banco. Simples, rápido e de graça. Já cadastrou o seu? Está sem tempo de mexer nas suas redes sociais? Precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte. Uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razarte faz. A você que acompanha o Jornal DR1, fica o nosso convite. Dialoga Brasil, o programa político sem politicagem, atendendo os anseios e a demanda do povo. O Rio de Janeiro, sabendo os trabalhos do Legislativo e do Executivo, mantendo o compromisso com a verdade do Jornal DR1. É no nosso YouTube, vem conosco, Dialoga Brasil. Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudades pra quê? Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. Agora quem mais precisa vai dar bye bye pra conta de energia. O governo federal está lançando Luz do Povo. Energia de graça para quem gasta até 80 kW por mês e com desconto para quem usa até 120 kW. Estamos Cultura em Movimento, esse bate-papo muito bacana com o ator Del Garcês, que tem muita história para contar, também de representatividade, ancestralidade e não só disso, da própria carreira, né, Del? E vamos falar agora de projetos. Então, eu estou com 2 projetos novos. Um deles é sobre a Esperança Garcia, primeira advogada brasileira e primeira advogada negra, anterior até ao Luiz Gama, um século antes, que é texto da Soraya Arnone, que é atriz,
que é atriz também no espetáculo Luiz Gama comigo, né? Ela vai viver a própria Esperança Garcia, eu faço o marido dela e outros personagens também, né? Falando toda a trajetória dela, dessa outra personagem brasileira que foi apagada, invisibilizada. Essa, então, pouquíssimas pessoas a conhecem, e através desse texto a gente vai contar e contextualizar também, tal qual é no espetáculo Luiz Gama. Isso é uma produção através da minha produtora, Olhos d'Água Produções Artísticas, já está aprovada pela Lei Rouanet, esse trabalho aprovado, o projeto. E o outro, o segundo que eu falei, é sobre Gustavo de Lacerda. Opa! Gente, essa história é incrível também. E essa história a gente vai, daqui a pouquinho você vai contar. Tá bom. Daqui a pouquinho, que é muito bacana também. E essa da Esperança Garcia, realmente, né? Eu particularmente confesso que eu não conheço. Vou ter o prazer de conhecer e acredito que muitas pessoas como eu não conhecem essa história, muito importante. Então, esse resgate é importantíssimo, né, Del? E a gente está estreando aqui no Cultura em Movimento um quadro novo, novos talentos na música. E eu tenho o prazer agora de mostrar para vocês, de apresentar, né, na verdade, para vocês, do Jonathan Guerra, cantor, compositor, produtor musical. Tudo bom? Prazer te receber aqui. Prazer é tudo meu, Ana Lu. Fico muito feliz de aqui estar no programa de vocês aqui, o Cultura em Movimento, né? E apresenta então pra gente rapidamente um pouco da sua carreira. O que você vai trazer hoje aqui pra gente? Bem, hoje eu vou fazer uma pequena homenagem ao nosso querido amigo que partiu, Jardim Macalé, onde eu fiz um clipe com a banda do Dr. Silvano e companhia, Renato Pial, e a autorização do grande Jardim Macalé, que realmente é inacreditável, vapor barato. Quem quiser acompanhar, pode seguir lá no Instagram, pode seguir lá na rede social, Jonathan Guerra Canta MPB. Então agora, no palco do Cultura em Movimento, Jonathan Guerra. Vamos lá. Grande Jardim Macalé. Ó sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer, não acredito mais em você. Minhas calças vermelhas, meu casaco é de general, cheio de anéis. Vou descendo por todas as ruas, vou tomar aquele velho navio, vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, não a minha honey baby, 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 honey baby, a minha honey baby, oh baby, oh baby, honey baby, oh sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer, eu estou indo embora. Talvez eu volte um dia, quem sabe eu volto. Ah, eu preciso esquecê-la, minha grande, ó minha pequena, ó minha imensa obsessão, a minha grande obsessão, a minha honey baby, 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 honey baby, minha honey baby, 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 honey baby. Wow, 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 ó sim. Nós estivemos aqui no palco do Cultura em Movimento, Jonathan Guerra. E se você também tem o seu talento e quer vir aqui mostrar pra gente, é só entrar em contato e vir aqui soltar a voz. Homenageando Jardim Macalé, que deixou seu legado, né? Exatamente. A música Vapor Barato é Jardim Macalé e Valim Salomão. Isso aí, parabéns. Vamos voltar então agora aqui com o Del Garcês.
continuando falando do projeto, aquele projeto. A trajetória de Gustavo de Lacerda, jornalista, fundador deste prédio aqui da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, lá no início do século passado. Vai ser uma história assim também inédita, né? Vista no teatro, né? Esse homem também que, de uma certa forma, foi invisibilizado com relação à sua negritude, né? Porque ele, assim como tantos outros pelo Brasil afora, foi embranquecido. Aqui no prédio da ABI, por exemplo, tem uma pintura, né? Do rosto dele, totalmente embranquecido, né? A gente sabe que isso é algo comum, infelizmente, uma consequência também do racismo. Mas essa história dele é incrível, é maravilhosa, né? Um homem negro, ali no século retrasado, conseguiu esse feito, né? De um grandíssimo jornalista, né? E fundador da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, sob a direção do Eduardo Silva, texto do Oswaldo Faustino, numa produção da própria ABI, né? E o Márcio Gomes, que é um dos diretores aqui dessa instituição, do prédio, né? Da ABI, está à frente desse movimento. Eu estou muito feliz em ter a possibilidade concreta, né? De contar mais uma história. De contar mais uma história de um brasileiro importantíssimo para nossa história. Como é que surgiu o convite? Então, por conta até da repercussão toda do meu trabalho, né, no espetáculo Luiz Gama, ao recuperar a história e importância de Luiz Gama, essa visibilidade tem sido assim numa dimensão muito grande, né? E surgiu o convite a partir desse reconhecimento desse meu trabalho ao longo de 10 anos. E aí agora está nos preparativos, a peça já fase inicial mesmo, o texto sendo construído. Embrionária ali, né? Bem embrionária, mas vai ser bastante potente. Então, aguardemos aí, é um spoilerzinho em breve. Essa é a nova história contada, como deve ser contada, né? Perfeito. Da forma verdadeira, né? Poxa, muito bacana, Del. Foi um prazer te receber aqui no Cultura em Movimento. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo também gostou muito, porque foi um bate-papo leve, gostoso. Passou rápido, né? Muito rápido. A gente nem sentiu passar. Eu adorei, um prazer, foi ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E quem quiser, né, te conhecer, não porque você já é super conhecido, mas te acompanhar nas redes sociais, deixa o arroba pra gente. Então, @DeoGarcês, tudo junto, oficial. E o espetáculo Luiz Gama, o espetáculo Luiz Gama Oficial, Olhos d'Água Produções Artísticas. É isso aí, me sigam. Tá certo, muito obrigada. E você, até o próximo Cultura em Movimento. Se você gostou, curte, compartilha, divulga pra geral e não perca o nosso próximo Cultura em Movimento. Beijo, até lá.